Pedi morango do amor e veio um ovo dentro. Oi, eu sou a Letícia, por aqui a gente fala sobre livros, filmes, séries, tudo que tá ao redor disso. Bem-vindo de volta se você já é inscrito, bem-vindo se você é novo aqui. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve aí, eu tô tentando trazer vídeo todo dia pra manter vocês informados, pra gente conversar bastante também. No vídeo de terça-feira dessa semana, eu fiz um vídeo falando sobre a polêmica envolvendo o Rafael Montes, e a gente conversou um pouquinho nos comentários, e alguns que tiveram me levaram a pensar em algumas coisas, e eu acho que vale a pena a gente fazer um vídeo falando sobre isso aqui hoje. Hoje a gente vai conversar sobre como que às vezes um livro ou alguma obra que seja é vendido de uma forma, mas na realidade é outra. Nesse vídeo em específico que eu fiz, uma galera fez uns comentários falando sobre alguns gêneros que são mais pesados. Eu acho que não vale a pena nem eu comentar aqui, até porque eu não sou de ler essas coisas e eu não entendo muito bem. Eu teria que pesquisar antes de falar com vocês. Mas um comentário me chamou a atenção, que um rapaz falou bem assim: eu entendo o fulano de tal, não lembro agora o nome do autor, nunca ouvi falar, mas aparentemente esse autor, ou diretor de alguma obra ou filme que seja, só posta as obras dele em uma certa plataforma, em um certo lugar, para atingir só um certo público. Não é que um livro, um filme é ruim. Às vezes ele só tá no público errado, porque propagaram aquilo de uma forma equivocada. Sim, eu vou dar dois exemplos pra vocês, mas serve pra qualquer gênero, tá? Se você já leu Verity, você sabe que é um livro de suspense. Tem umas coisas meio pesadas que acontecem ali. Só que também fala um pouco do relacionamento da Verity com o marido dela, do Jeremy com a Lowen. E aí imagina se eu pego esse livro que eu li e vou lá no TikTok, faço um vídeo, eu falo aqui com vocês: gente, eu acabei de ler um livro de romance que tem um monte de coisa pesada ao redor, mas é um romance muito legal, que aconteceu isso e aquilo, e eu acho que vale muito a pena você ler. Aí a pessoa vai pegar o livro, vai ver que o foco não é o romance e ela vai se frustrar. O livro pode até ter romance, mas esse não é o foco. Outro exemplo aí, é assim que acaba. Eu mesma tinha visto lá no TikTok muita gente passar esse livro como um romance light, um romance tranquilinho, e quando eu fui ler, já nas primeiras páginas, já com algumas falas mais pesadas, a própria narração ali do livro, eu já vi que não era bem aquilo que eu tava pensando. Achei que fosse algo bem, assim, levinho, e a galera tava passando esse livro como um romance. A gente pode estender isso daí até para obras de filme, por exemplo. Também como é assim que acaba, né? Que teve uma divulgação como um filme de uma comédia romântica, né? Alguns dos atores lá, principalmente a protagonista, né? A Blake, tava levando aquilo como uma obra muito tranquila, como se não fosse uma oportunidade para falar dos temas sérios que são abordados naquele livro, naquela obra. E aí você chega e você vai ver aquele filme, não é nada daquilo que parece ser de acordo com a divulgação. Bem dentro disso, a gente tem os materialistas. Eu, particularmente, não estava pensando que seria uma comédia romântica. Eu vi algumas pessoas que, talvez de forma equivocada, pensaram, né, viram a estética, ou sei lá, que seja, e pensaram que fosse uma comédia romântica, foram já falar desse filme antes de lançarem, como se fosse uma comédia romântica. Teve uma galera que foi assistir o filme pensando que seria um filme, assim, engraçadinho, e o filme não é bem assim. Essa obra, em específico, eu disse, eu não achei que fosse ser uma comédia romântica por conta da estética do filme. Vou deixar aqui pra vocês exemplos de capas de filme que são de comédia romântica e a capa aqui de filmes que são mais tristes, que são mais sérios. E aí agora compara com a capa de Os Materialistas. A capa de Os Materialistas não tem tantos elementos, não é colorido, até a fonte é um pouco mais seca. Então eu olhei aquilo, eu não achei que fosse ser uma comédia romântica. O que acontece também é que eles fizeram umas fotos pra divulgação e ficaram muito engraçadinhas. Aí a galera também somou isso ao fato de que elas achavam que era uma comédia romântica. Eu sou estudante de publicidade, só que eu não gosto muito da área de design, mas eu entendo um pouquinho, mesmo que eu não goste muito de fazer e trabalhar nessa área. Vou mostrar pra vocês como que eu acho que seria a capa desse filme se fosse uma comédia romântica de fato. Vou deixar aqui pra vocês verem. Ou seja, algo mais colorido, mais elementos chamativos. Eu, particularmente, não pensei que seria uma comédia romântica, mas isso foi propagado como se fosse uma comédia romântica, não só pela própria produção, os atores que fossem, mas as pessoas, principalmente no TikTok, estavam falando desse filme como se fosse ser isso. Vou dar outro exemplo pra vocês aqui, que eu comprei, que é O Príncipe Cruel. Eu tava querendo começar a ler romantasia, porque eu nunca li. Não faz muito o meu estilo esse tipo de fantasia que, assim, é um mundo criado totalmente do zero, que tem criaturas místicas e tal, né? E esse livro aqui é um dos livros que é vendido dessa forma. E depois que o meu livro já tinha chegado,
eu descobri que esse livro aqui não é um livro assim, não. O foco dele é mais político, não tem foco no romance, e eu não sou uma pessoa que gosta de ler esse tipo de coisa. Vou me forçar a ler, porque eu comprei o livro, está aqui na minha estante, em algum momento eu vou ler ele, mas não era o que eu tava pensando, então eu fiquei, caramba, não acredito que eu comprei esse livro, sendo que eu poderia ter comprado outro livro. E eu, até então, como eu não li, não sei se eu vou gostar, joguei dinheiro fora, porque eu vi muita gente indicando esse livro aqui como uma fantasia romântica. Ou seja, como eu disse no começo do vídeo, a pessoa pediu um morango do amor e era só um ovo com caramelo em volta. Quais são os problemas disso? A frustração do espectador, seja para livro ou filme, você vai com uma ideia, chega lá, você é surpreendido de uma forma negativa. Se o marketing promete um romance e entrega um suspense, imagina você vai e chama sua mãe para ir assistir um filme. Ah, mãe, vamos assistir um filme de romance lá no cinema. Chega lá, é a maior catástrofe, é o maior caos, filme suspense cheio de assassinato. O que isso vai gerar? Opiniões negativas sobre a obra e o autor. Muitas vezes, por conta da popularidade de uma coisa, essa obra vai sair da bolha e vai atingir pessoas que não são o público-alvo. Isso significa que aquilo ali é ruim? Às vezes sim, às vezes a obra é ruim, às vezes o autor é péssimo, a escrita do autor não é legal, mas às vezes não. Às vezes uma obra pode ser boa e está só sendo consumida por um público errado, por um público que não era o público pensado quando aquela coisa foi escrita, foi criada. E aí vão entrar também críticas que não tem a ver. Tipo assim, vamos dar o exemplo aí de Assim que Acaba, que foi o que eu passei também, né? Ah, tô esperando um livro de romance. Aí eu chego no livro, no filme, não tem tanto romance. Não é o que eu pensei. Aí você vai lá no TikTok, você vai lá no seu Twitter, onde for. Mas eu não gostei muito, faltou muito romance. Mas o livro não era pra ser disso. O livro tem um outro tema. Por mais que às vezes até a autora romantize algumas coisas, como eu já vi lá no TikTok. Ah, isso aqui não tem thriller suficiente, não tem suspense suficiente, não tem morte o suficiente. Só que o livro não se trata disso. Uma expectativa e não era aquilo ali. A gente vai nas redes sociais, a gente fala, a gente reclama, sendo que o livro, o filme, o que for, não era sobre aquilo. E isso pode ser péssimo pro autor. Vai trazendo aqui pros livros, que é o que a gente mais tem falado, vai impactar na questão de editoras, porque tá sendo super mal falado. Vai impactar na imagem do autor também, porque está sendo linchado, falando que a escrita é ruim, que não sabe abordar certos temas que o autor nem aborda de fato. Existe uma diferença de ter um gênero, né, foco no livro, o que for, e subgênero. Acho que é até muito comum ter romance em livros de suspense, em livros que têm assuntos um pouco mais pesados. Mas esse não é o objetivo do livro, esse não é o foco do livro. Eu fico muito feliz mesmo que tudo isso em relação à leitura, livros principalmente, esteja tão em alta na internet, porque eu já falei aqui com vocês algumas vezes nos vídeos. Eu fui uma criança que gostava de ler, eu lia muito durante a minha adolescência. No da minha vida eu nem priorizava o contato com as pessoas porque eu tava ali satisfeita com os meus livros, vivendo na minha bolha. Às vezes eu não tinha com quem conversar sobre essas coisas, porque não era todo mundo que lia. Não tinha tantos amigos assim que liam em uma certa faixa de idade da minha vida. Depois eu conheci outras pessoas. Então é muito legal eu poder hoje ver esse espaço de pessoas que consomem as mesmas coisas que eu, seja livro, seja uma série. Eu nunca ouvi ninguém aqui do meu ciclo social que assistiu, mas uma pessoa lá em Roraima viu a mesma série que eu. E eu realmente fico muito feliz que isso tem ficado muito popular. Só que, junto com tudo de bom que eu vejo nisso, vem algumas coisas que são, assim, uns contras, tanto para os leitores quanto para os autores. Às vezes a gente fala sobre algumas coisas de uma forma que foi passado pra gente, e a gente mesmo repete aquilo ali. O livro é viralizado de uma forma, principalmente no BookTok, como algo que elas não são. Muitas vezes eu vejo indicação de livro, exemplo, e eu não sou contra isso, tá? Eu gosto muito desse tipo de indicação. Pessoas, elas não contextualizam um livro, por exemplo, e fazem assim, te convencendo a ler um livro pela estética. Por exemplo, O Verão que Mudou a Minha Vida. Aí a pessoa vai e coloca uma foto assim de praia, de casa, enfim. Eu não sou contra. Eu gosto muito desse tipo de indicação, por exemplo. Eu acho que ajuda muito a visualizar. Só que isso não dá o contexto. Eu vejo essa indicação, eu vou pensando que tenha só praia, que tenha só romance, que tenha só alguma coisa, mas eu não falo, por exemplo, que essa série trata um pouco sobre luto. Em específico, O Verão que Mudou a Minha Vida. A mãe dos protagonistas, né, dos irmãos, morre e é tratado um pouco disso. Eu não sabia. Quando eu assisti a primeira e a segunda temporada, eu ainda não tinha lido nenhum dos livros e foi um período que meu avô tinha falecido cerca de 3 ou 4 meses antes daquela temporada ter sido lançada. Quando é abordado aquilo, eu nunca tinha passado por isso, porque eu não entendia como que isso poderia ser algo pesado para uma pessoa. E pela primeira vez na minha vida, eu tive um gatilho de uma situação da minha vida. Eles falaram sobre a questão da morte dela, tinha as cartas da mãe dos meninos, toda a questão
do velório e de como que eles estavam lidando com isso, e da perda. E eram coisas que eu tava vivendo, inclusive pela primeira vez na minha vida. Nunca tinha perdido ninguém pra morte. Foi um gatilho muito forte pra mim. Eu não sabia que essa série tratava sobre isso também. Não é o foco, mas tinha coisas ali. Ou seja, você não tinha um contexto ali do que acontecia. E eu fui um pouco surpreendida, pega de surpresa ali. Eu não acho que seja um problema específico nessa situação, tá? Nessa série. Tô dando o meu exemplo. Isso pode acontecer com qualquer tipo de obra. Pode ser ruim pro espectador, pro autor, principalmente até pras editoras e produtoras e, enfim, pra quase todo mundo. Esse foi o vídeo de hoje. O que você acha disso tudo? Você acha que tem muito livro por aí que realmente é passado de uma forma que não é, só pra poder vender? Você acha que tem pessoas aí que são mal interpretadas? Você acha que esse caso aí do Rafael Montes, né, do vídeo de terça-feira, é um desses casos? Ou você acha que ele realmente é problemático, é que a escrita dele é meio ruim, como eu vi algumas pessoas comentando? Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.